Errou! Meu objetivo. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Está começando agora o Visceral Cast! Uma dádiva dos ninjas. Olá, pessoas! Sim, estamos de volta aqui com mais um Visceral Cast e temos um convidado hoje. Ele, das terras longínquas de Volta Redonda, Bruno Leal. Pá, aqui é eu mesmo, o Bruninho Gameplay, de acordo com o Eric. Carisma 19, inteligência -1 e fiel seguidor de Tom Bobadil. Segue aí. Quem vos fala aqui sou eu, o francês, que sou full em carisma e -3 em constituição. E não faço ideia de quem seja esse Eric, que ele está falando, ele parece louco. E também estou com ele aqui, que não pode faltar, o Vigia do Multiverso, Ozodraxon. Pera aí, rapidinho, eu ouvi um barulho aqui. Ih, rapaz, é o espírito. Tá, eu faço o teste de percepção, é isso? É isso aí. Tá bom, então. Rola o D20. Pera aí. Rolar o D20. Aí sai um crítico. Cara, tira um vintão. Tem que tirar uma foto e postar e jogar aqui, pô, no Discord. Tá bom. Hoje, o tema do podcast é sobre RPG. Nós vamos gravar mais um podcast sobre RPG e hoje nós vamos falar de como nós construímos as nossas campanhas de RPG. E o Bruno aí foi convidado, que ele é um grande fã e assíduo jogador de RPG também, assim como nós. Então, nós vamos falar sobre esse hobby que nós amamos. Bora pro cast? Bora pro cast. É nóis. Então, já começando aqui o podcast aqui, como sempre, Ozodraxon, você quer fazer algum disclaimer inicial? Cara, eu acho que dessa vez não tem nenhum disclaimer inicial, porque já tá aqui na pauta, né? Já tá tudo aqui e não tem nada de... Não tem nada diferente pra gente falar antes, não. Então tá bom. É isso aí. Então eu vou... Isso foi produtivo. É. Isso foi produtivo, hein? Isso aí foi produtivo. Isso aí foi bom. Isso aí. Então, Bruno, eu já começo lhe perguntando, assim... Diga lá. Você começou no RPG quando, onde, por quê? Cara, é o seguinte... A minha primeira campanha de RPG que eu joguei na minha vida foi no colégio, no terceiro ano do ensino médio, ou seja, eu já comecei meio atrasado, bem atrasado. E foi uma campanha bem improvisada, que uns amigos, umas amigas e eu, assim, juntamos, que a gente jogou foi um RPG do universo de Percy Jackson, cara. Caraca. Que envolvia muito mitologia grega e tal. Não tinha ficha, tá ligado? Não tinha nada. Era a gente e alguns dadinhos, D20. Mas, ó, fez uma grande diferença. Na época, o Percy Jackson tava em alta, a mitologia grega tava em alta. Então, esse aí foi meu primeiro contato com RPG. E daí pra frente, parceiro, foi só ladeira acima. Normalmente, a maioria da galera que começa a jogar RPG assim, sempre é no colégio, a maioria das vezes. Ou tá na casa de um primo, de um amigo, e começa assim, meio que improvisado mesmo. Teve alguns outros podcasts aí que a gente gravou com o tema de RPG também, que eu falei que eu jogo há anos RPG, jogo RPG lá desde 2007, mais ou menos. Sempre fui nerdão dessas paradas assim de card game, qual Magic eu jogo desde 2002, RPG eu comecei em 2007, que eu vi uns amigos jogando na escola, perguntei o que era, aí me falaram, eu também comecei a jogar assim meio que improvisado. Mas é aquela parada, né? Ou o cara gosta muito, ou o cara não gosta quando ele joga a primeira vez. Isso é verdade. Eu tipo, tive como é que fala assim? Não sabia se ia gostar ou não. Mas aí, no meio da galera ali, você acaba criando uma coragem. Aí, pô, gostei pra caralho na primeira vez. Foi muito maneiro. E você, Ozodrak? Você aí... Cara, comigo foi o seguinte. Na época ali de
da minha sexta série, tipo assim, lá pra 2004, tinha, até um pouco antes, tinha uns colegas meus da minha turma que jogavam, tinha um livro, tinha uma porra toda, e às vezes eles me pediam pra fazer o desenho de alguns personagens pra eles. E aí eu já fiz alguns desenhos de personagens e tal. Eu tentei jogar uma vez, só que eu não tava entendendo porcaria nenhuma, então nem foi pra frente, isso em 2004, Aí eu lembro que mais ou menos nessa época que a gente da nossa turma lá fazia meio que uma competição pra ver quem terminava de ler livro mais rápido, porque tinha aquelas fichazinhas do colégio, né? Você pegava livro emprestado e tal, e a gente fazia a competição pra ver quem terminava a ficha frente e verso mais rápido. E aí eu conheci o livro do Feiticeiro da Montanha de Fogo, joguei ele, que você joga sozinho, né? Seguindo, você tem lá as opções, aí te joga pra página e tal, você vai seguindo. Eu joguei um dia só. Pô, eu sempre quis jogar um negócio. Sim, cara, eu queria achar aquele livro de novo. Eu joguei uma vez só, eu também não entendia nada do que eu tava fazendo, mas jogar RPG mesmo, de fato, foi em 2010, quando eu tava no quartel. Eu joguei era um sargento e mais 2 caras do meu ano que a gente tava jogando RPG e foi Tormenta. Peraí. Até que foi legal. Não, peraí. Não é possível. Você começou no RPG dentro do quartel? Dentro do quartel, Do quartel? Não, a gente não. protegendo a pátria, o cara estava em campanha. Não, Caralho. deixa eu explicar. Foi na época que eu tava no quartel. A gente não jogou a campanha dentro do. Mas ele falou que jogou com o sargento, mano. O sargento. Sim, foi um sargento, mas 2 caras do meu ano, sendo que um dos caras do meu ano que tava narrando. E a gente jogou ali e até que foi maneiro. Ah, mano, cara, eu servi o quartel em 2015, então, tipo, quando você fala qualquer coisa que você fez no quartel, eu já imagino que você tava lá na sala da subtenência, cheio de barraca espalhada pra tudo quanto é lado, jogando um dadinho no chão com os caras de coturno preto. Cara, meu Deus, velho. Recruta, Não. rola o D20, recruta. O que sair no dado, você paga aí de flexão, mano. O cara rola um 20, fudeu. Caraca. Cara, porra, não é um lugar, assim, propício pra isso, tá ligado? Não tem jeito. Mas também foi só uma aventura, uma one shot que a gente jogou, e depois eu fui só começar a jogar em 2013, que foi aí quando o francês conhece aí, o AJ, Sim. e foi quando eu comecei a jogar com ele, e foi dessa aventura que surgiu o Ion. Só que no caso o Ion, ele era humano. Não era Azimar, igual das últimas vezes que a gente tava jogando. O Ion já existia, né, desde essa época? Desde 2013. Nós temos personagens... Que transcendem o tempo, né? Exatamente. Eu também, quando eu comecei a jogar assim, eu vi os amigos jogando, mas não me interessava. Aí eu conheci os famosos livros-jogos por um amigo da escola. Aí eu peguei, fui jogando. Aí a gente gravou até um podcast com o pessoal do finado Pitaco e Prosa lá, o Yukio, o Renan. E a gente falou um pouco sobre esses livros-jogos também. Quem quiser aí, só ouvir os podcasts pra trás aí que tem. E eu joguei, achei bacana a ideia de você pular as páginas. Só que eu nunca tinha jogado o RPG na moral mesmo. Na minha rua, no caso, tinha uns amigos mais velhos que começou a jogar e tava faltando um pra jogar. E sempre tem que pegar um pra poder zoar o cara no RPG, né? Normal. Aí eu comecei a jogar com os caras, só que eu nunca podia fazer nada. Não podia fazer nada. Tudo que o mestre mandava, eu comecei a ficar muito puto. E falei, eu quero jogar a parada, eu achei interessante, mas tava chato. Aí eu comecei a procurar, pegar livro emprestado, coisa pra me ler e começar a entender sobre RPG. E eu nunca fui uma pessoa que gostou muito de ler, tá ligado? Quando eu era mais novo. E eu comecei a ler por causa de livro de RPG. E aí eu conheci o Fabrício, também o Sr. Burns aqui, que grava com a gente de vez em quando. Ele me emprestou um livro de RPG pra me ler, aí ele me emprestou o Senhor dos Anéis também, o primeiro livro, A Sociedade do Anel, e foi aí que eu peguei gosto por leitura, o gosto pela essa parte de cultura do RPG, e tô até hoje. E você pegou gosto pelo Sr. Burns foi quando?
Aí até hoje é difícil, né? Falar que até hoje é complicado. As zoeiras à parte, mesmo ele sendo maluco, a gente gosta dele pra caramba, pô. O cara é gente boa, o cara. É tipo assim, a gente não pode elogiar muito também, senão ele vai. Não exagera. Né? E que ele é piranha pra caramba. Cara De vez em... ele é um cara legal? De vez em quando ele esquece de tomar uns remedinhos, né? Mas, a gente releva, né? É isso aí. Menção honrosa aqui para o Fabrício Lopes e o Avani no podcast de RPG. O cara que criou um dos personagens icônicos dos RPGs, o Gauchos, o bruxo... Eu amo esse personagem, cara. O bruxo Quando eu conheci ele na campanha que a gente jogou, eu falei, esse cara tem que ser meu amigo. Esse aí... ele fazer de tudo, minha nova motivação aqui, minha nova motivação do personagem é fazer amizade com esse maluco aí. Era a sua Mind Quest, né? É isso aí. É o personagem que é inspirado no Ronaldinho Gaúcho. O cara é um dos melhores personagens já criados pela galera aí. Ai, meu Deus. Bom, vamos então de fato começar o cast e eu vou puxando aqui as perguntas da pauta, porque eu nunca narrei e o Francês e o Bruno já mestraram, então eles têm muito mais experiência do que eu poderia falar qualquer coisa, então é mais fácil eu puxar as perguntas. A primeira coisa que eu quero perguntar é o que vocês usam de referência quando vocês querem criar uma campanha? Quer falar primeiro, Francês? Pode começar, pô. Você é o convidado. Você é o convidado, pode falar. Eu sou especial? Você é especial. Não, todos nós somos especiais. Não, então beleza. Aí é bonito. Tô muito mais feliz agora. Cara, é o seguinte. Quando eu vou criar uma mesa, eu sempre tô entusiasmado com alguma parada antes. Se eu assistir uma série de zumbi, eu vou querer mestrar uma mesa de zumbi. Tá ligado? Então eu vou usar aquela série que eu assisti de referência. Eu vou usar aquilo. Eu vou narrar mês que vem agora uma mesa de zumbi, que provavelmente eu vou usar o sistema da Terra Devastada. Recomendo muito para quem quer fazer um apocalipse zumbi, uma aventura assim. Terra Devastada, fica aí a minha... Eu já ouvi falar já. Sugestão. É bom, cara. Já joguei uma vez, é legal, é simples, mas pra esse tipo de universo fica muito legal. E, tipo, eu quero narrar uma mesa assim porque eu acabei de assistir The Walking Dead de novo. Eu recomecei The Walking Dead, então eu tô muito pilhado. É corajoso esse, hein? Cara, vou te falar que há uns tempos atrás eu tava querendo fazer isso também. É porque... Eu também, mas eu desisti. É porque eu não lembro nem qual temporada que eu parei, mas eu não terminei de ver a série, não. A série pode ter suas qualidades, seus negativos, ok. Mas o universo dela ali é legal de criar uma aventura ali dentro, tá ligado? As HQs são foda. Eu quero criar uma nova mesa também, lá pra frente, de pós-apocalipse, do universo de Fallout, porque eu joguei Fallout recentemente, então eu fiquei muito pilhado em Fallout. Eu quero fazer um RPG naquele universo. Então, sempre quando eu vou criar uma aventura, vou criar um universo, eu uso a coisa que eu tô mais animado e empolgado atualmente, eu uso. Então, tipo, se você quiser mestrar uma mesa pra começar e tal, tenta pegar aquela coisa que você tá empolgado agora. Essa é a minha sugestão que eu dou, pra criar uma mesa bem legal. Porque você vai estar também muito mais fresco das ideias desse universo, sacou? Aí eu, como sempre, utilizei das minhas formas de criar mundos e histórias de RPG. A maior parte das minhas referências é cultura pop, porque eu sempre gostei muito de ver filme, série. Eu creio que 30% a 40% das campanhas que eu crio, os outros 20%, 25%, 30% praticamente também eu uso do Magic, porque eu acho o mundo do Magic muito rico. Um dia vocês vão me ensinar a jogar Magic? Eu só ouço vocês falando disso o tempo todo nos vídeos. Só marcar um dia de você baixar o Magic Arena, a gente vai fazendo isso pelo Discord. Vai jogando. Você vai passar raiva e vai ficar sem vida? Vai, mas a gente ajuda, ensina aí, porra. É que a gente tem... que eu trago essa carga do Magic pro RPG, porque, cara, não tem como. Você olha Magic, RPG puro.
os monstros, as criaturas, os artefatos mágicos, a lore em si, a história do Magic, ela conversa muito com esse mundo do RPG. E finalizando ali mais ou menos 40% final ali, 20% eu diria, eu tento exercitar a minha criatividade, tentando criar coisas novas. Portanto que alguns RPGs eu sempre trago muitas coisas que eu criei lá antigamente, igual um item que até o Bruno jogou na última campanha, que eu criei há muitos anos atrás, que é a manopla da animação. Maravilhosa, cara. Que é... Esse artefato aí caiu tão bem no meu personagem que eu fiquei admirado. E eu tô até com um projeto pra frente aí de fazer uma tatuagem em homenagem a essa manopla aí. Caraca, o cara gostou mesmo, hein? É um item que eu tenho um orgulho de ter criado. E parece que eu profetizei essa porra que depois o GURPS e o D&D adicionaram ela no instrumental de itens mágicos deles, só que elas é menos OP do que a que eu criei, entendeu? Porque você sempre acaba pesando um pouquinho mais a mão nas habilidades das paradas, né? Porque lá eles no GURPS e no D&D a manopla ela dá vida a objetos e você pode manipular eles de alguma forma e tudo assim. A que eu criei não, além dela dar a vida com os objetos, você pode conversar com os objetos. Então se você está em algum ambiente que aconteceu um assassinato ou um roubo, você pode ter um vaso, você dá vida a ele e ele pode te falar o que aconteceu. Ou seja, é muito OP para fazer a investigação. E o mais legal também é que essa manopla ela se comunica com você. Ela tem um rosto que fala com você. Então o tempo todo eu ficava puxando conversa. O meu personagem ficava puxando conversa com ela. Mas vocês odiavam, né? Ele não queria interpretar a luva toda hora. Porque... é foda. Igual a vez fui jogar com o saudoso tio Chico, aqui amigo meu e do Azodrak. Ele jogou o RPG com a espada que cantava. Então, toda hora que ele desembanhava a espada, ele fazia tipo um canto de ópera. Aí ele batia nas pessoas com a espada que cantava. É tipo a espada Ragnarok do anime do Soul Eater, né? Que tem uma boquinha ali, vai atacar, canta, ataca e tal. Tipo isso aí. Sim, rapaz, isso aí te persegue então, né? Porque o martelo da fornalha, que era outra relíquia que meu personagem tinha, que era o Gael, eu ficava tocando esse martelo com a luva e ficava encantando ele pra ele ficar animado. E ele cantava também. Sim, essa porra persegue. Eu ia batendo ele, canta martelo! Ele começava a cantar um funk trap horroroso lá que a gente colocou na porra da ação. E mais uma arma que eu criei também, que é o Fornalha Infernal, que é das marretas, martelo lá, também quebrado pra caramba. Eu sempre gostei de criar item mágico, porque nos mundos que eu crio, assim, eu não sou aquele mestre Zé Levrin. Mais uma vez eu vou puxar aqui. Eu não tenho nada contra quem joga pelas regras, quem gosta de estar com o livro, consultando e tudo ali, porque também ninguém é obrigado a gravar tudo na cabeça. Eu mesmo esqueço muita coisa aí. Teve até uma parada que aconteceu aí pouco tempo, que a gente foi refazer a ficha do Azodrak, que aí eu tava com um modelo de RPG na cabeça, porque eu estou criando um. Aí eu acabei falando uma merda que eu falei que para jogar 6 dados e ficar com 4. Aí o Bruno, não, peraí, foi lá, olhou no livro, falou, não, são 4 dados, tira um, fica com 3. Eu lembro disso. Então a gente vai esquecendo assim, não ligo, mas em regra, eu também consulto, eu vou atrás e tudo. Eu sei bastante coisa, mas esqueço uma parte também. Só que eu gosto de deixar livre. Como eu sempre falo aqui, quando a gente vai falar de RPG, eu só puno os jogadores com consequência. Podem fazer o que quiser, mas tem que aguentar a consequência. Vai acontecer algo para punir eles, que é a consequência do ato que ele fez. Então eu sempre tento pegar muita referência de cultura pop, muita referência da parte
do Magic também, assim, exercitar a criatividade. Aconselho muito vocês a exercitar a criatividade. Antigamente eu desenhava muitas armas, desenhava umas outras coisas, só que acabou que eu parei e eu tô querendo voltar a fazer isso. Agora que você estava falando essa parte de punição e tal, o francês e eu aqui, nós conhecemos mestres que, tipo, simplesmente punem os outros só porque Eles querem. eles querem. É divertido pra eles verem o jogador se fuder. Sim, acaba virando mestre versus jogadores. E eu queria saber o que para vocês é um mestre ruim e como que vocês identificam quando vocês estão pesando a mão e falam, opa, não, peraí, já tá ficando legal, vamos tentar arrumar as coisas que para a sessão não ficar chata. Como que vocês lidam com isso? Então tá, tipo assim, como eu identifico um mestre ruim, normalmente é quando o jogo não é agradável para os players. Um mestre ruim pra mim é aquele que ele não deixa a criatividade dos players a fluírem, e ele começa a limitar as coisas. Ele começa a muito limitar. E quando ele quer que saia as coisas só da forma que ele queira. Entendeu? É como se ele usasse um roteiro de um filme, de uma série, e tem que ir por aquilo. Eu já acho que uma pessoa dessa não é meio que um mestre. Ele é apenas um jogador que está narrando a história ali, porque quando você é um mestre, você tem que saber lidar com situações. Então vem da sua criatividade, vem com a sua aptidão de pensar rápido também, porque existem ocasiões que não tem como, vai sair do controle. Do controle, não tem como, vai sair do controle. Então você tem que saber dosar como você vai responder a isso, entendeu? E você tem que estar esperto também para responder a isso de forma que não vai prejudicar tanto a gameplay, porque se não for para ser divertido, cara, é foda. O RPG mesmo, o criador mesmo falou, é para usar criatividade, ser divertido. Com um papel, um lápis e uma borracha você joga RPG. Isso é a criatividade. Então eu acho que os mestres que tentam controlar muito as coisas, pra mim é complicado. Eu não gosto nem de jogar muito com gente assim, porque você fica amarrado, às vezes você não mostra o potencial do seu personagem. Eu gosto de extrair o potencial dos personagens também, como mestre, pra pessoa. Às vezes pode estar jogando a segunda vez, a primeira vez, a pessoa quer interagir mais ali. Então, o mestre ruim, pra mim, é aquele que não deixa interagir, não deixa jogar, só quer que faz as coisas que ele queira. Cara, pra mim, uma sessão, o mestre tomar atitudes ruins, foram coisas que eu mesmo fiz no início, quando eu comecei a mestrar. Que é justamente falar não demais. Ficar falando muito não pros jogadores. Os jogadores, eles querem ir por um lugar e você fala, não, a porta tá fechada. Você não pode ir por ali. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí o cara, mas eu quero encontrar tal pessoa. Tá, então você vai no templo, a pessoa tá lá? Não, a pessoa não tá lá. Então eu vou procurar lá em cima, a pessoa também não tá lá. Tá ligado? Tipo, o jogador, ele fica totalmente cego, tipo, então o que eu vou fazer? Eu vou pra onde? Pra onde você quer que eu vá então, mestre? E isso destrói a mesa pra mim. Porque fica muito cru. Fica claro que o mestre tá querendo te levar pra um lugar único e certo que você tem que ir. Tá ligado? Isso aí pra mim destrói. Isso faz o mestre ser muito ruim. É uma coisa que eu fazia bastante lá no início. Agora eu descobri isso. E eu trabalho muito agora com o que a pessoa quer fazer. Eu vou seguir dali pra frente. Entendeu? A main quest aqui, tudo que eu quero que seja acontecido, lá na frente vai chegar até lá onde eu quero. Mas o caminho que eles vão tomar vai ser o caminho que eles optarem, que eles quiserem. É igual que o francês aí falou mesmo, eu concordo totalmente. Porque isso deixa o jogo muito chato, cara. Aí você vai começar a ver uma coisa que todo mestre odeia ver. Todo mestre odeia ver isso. Que é ver a galera começando a bocejar, velho. Os jogadores começaram a bocejar, pode ter certeza, o mestre vai ficar muito chateado porque ele tá vendo que a aventura dele tá um tédio. Sim. Tá um tédio, velho. Isso aí é ruim pro jogador
porque todo mundo fica exausto, todo mundo fica cansado. É ruim pro mestre, porque ele tá vendo que ele não criou, talvez ele comece a pensar que ele não criou uma parada maneira, não tá desenvolvendo bem. Isso aí, pra mim, é horrível, tá ligado? Tenta evitar sempre isso. Uma dica que eu dou também é sobre essa parte que você falou, Bruno. Eu vou nessa porta aqui, não pode, eu vou naquela ali. O que acontece? Exercite a criatividade. Você é o mestre, você domina a história. Quem domina a história não domina o caminho, porque você só domina a história. Você quer que o objetivo seja cumprido. Vamos supor, tem 3 portas, o cara vai, eu abro essa porta aqui. Em vez de você falar não pode, você fala, tá ok, você abriu a porta, você viu tal lugar aí dentro e tudo, coisa. Tem um caminho ou não. Você pode usar o próprio jogador para chegar no seu objetivo. Dá pra fazer muita coisa. Você tem controle, pô. Então, e tem muito mestre que tenta controlar isso, ficar travando. Então você pode aproveitar, analisar os jogadores, porque às vezes o mestre esquece que ele também está jogando. Porque ele tem que botar NPC, ele tem que botar conteúdo, ele tem que botar o diálogo de contra. Muita gente briga muito em RPG sobre essa parada de diálogo de contra. Eu já gosto, por quê? Porque força o mestre a ser um mestre melhor. Diálogo de contra é o seguinte, você pega e você faz uma narrativa, você mestrando faz uma narrativa. Os seus jogadores, eles querem tomar um caminho, só que sempre tem um jogador contra isso. Não, por que a gente vai por esse caminho? A gente pode fazer assim, assim, assado. A gente pode pegar, tentar fazer isso. Esse, normalmente, é um jogador mais um pouco criativo. Então, você pode usar o diálogo de contra dele para você botar riqueza na sua história. Vamos supor, a gente está em uma campanha, aí a gente tem que descer por um lugar, tem um caminho bifurcado. A gente vai por esse caminho e tudo, só que o outro jogador é um patrulheiro, ou é um druida. Ele fala, olha gente, se a gente for por esse caminho aí, não sei não, a gente pode ir por esse caminho aqui, porque a gente pode tentar cortar um pouco, pegar um atalho, ou fazer isso, fazer aquilo. E os outros jogadores pegar, não, então a gente vai fazer isso, mestre, a gente vai passar por aqui e tudo. Você pode usar ele está te dando criatividade, tem um atalho, beleza. Você, como mestre, não pensou que tinha um atalho. Olha, você tem um atalho, mas nada impede de você criar alguma coisa nesse atalho também. Olha, vocês vão por esse atalho, só que vocês acharam que poderia ser um pouco mais fácil, só que tem uma carroça tombada no meio do atalho. Parece que alguém também pensou mesmo que vocês cortaram esse caminho, mas há vestígios de combate e tudo. Então você usa o diálogo de contra para pegar a criatividade dos seus jogadores para te ajudar, entendeu? Entendi. Você usa como uma opção, né? Porque às vezes você não tinha pensado o que dá para fazer e você aproveita a própria fala do jogador para seguir a história. Exatamente, e você também agrega, porque às vezes o jogador quer pegar o atalho, só que o que acontece? A sua história, igual o Bruno falou, tá cansativa. O jogador tá bocejando, o jogador tá aí, tá ali, tá mexendo. Presencial é fora, o cara cata celular. Conversa paralela. O cara fica rolando dado à toa, avulsão rolando dado. Checagem de livro o tempo todo, que mata ali 10 minutos do play. Entendeu? Aí o que você pode fazer? Você já viu isso? O cara não quer ir pelo seu caminho? Beleza, coloca um combate ou uma situação que vai fazer todo mundo ficar ativo de novo. No mundo do D&D, isso aí eu acho que eles chamam de encontro, né? Faz um encontro. Aí você usa esse diálogo de contra do jogador que se opôs aí pelo seu caminho e chamou o grupo outro para fazer esse encontro. Entendi. Porque como no combate todo mundo vai ter que prestar atenção, então você acaba fazendo todo mundo voltar pro foco da história, né? Quando fica muito disperso, né? Nada como um combate pra poder fazer a galera despertar, mano. Porque aí todo mundo... Exatamente. Não precisa nem ser um combate difícil, né? Só uma coisa repentina, né? Não, exatamente. Ou às vezes você colocar, não necessariamente não combate, pode botar uma situação
tipo, bizarra, que todo mundo, ué, mas por que aconteceu isso e tudo? E você encaminha eles para um combate à frente mesmo, porque eles já vão estar ligados, eles já vão querer saber o que aconteceu e tudo, e quando vir um combate, eles, então foi isso que aconteceu, já fica todo mundo ativo de novo, já tá todo mundo mais acordado para isso. Só pra finalizar isso aqui, eu tenho uma... Eu não vou dizer que é uma dica, mas tem uma parada assim que é muito interessante pra você ser um bom mestre. Que muito mestre aí não faz, eu tenho certeza. Já joguei com muita gente que não faz. Francês eu sei que faz. Desenvolva o background dos personagens que estão jogando. Exatamente. Ah, sim. Tá ligado? Assim, o pessoal, você vai jogar com 5 pessoas, 4 pessoas, todas elas vão trazer um background dos personagens deles, né? Quem não sabe o que é isso é a história, né? O antecedente dele, o que aconteceu com a vida dele, qual é os objetivos dele, é tudo, toda a base do personagem da pessoa. E ela quer desenvolver isso. Ela tá procurando alguém, ela tá procurando alguma coisa, ela busca vingança. Cara, tenta colocar isso dentro da sua história de qualquer forma, mesmo que seja um pequeno sinal, que seja uma pista da parada, ou que isso seja uma coisa que vai conectar um personagem no outro. Porque eu acho muito chato quando eu crio uma lore de 10 folhas assim de história do meu personagem, pra chegar lá na hora numa one shot da vida aí, ele não vai ser nada abordado sobre isso. Isso aí não vai fazer diferença pra história que tá acontecendo, tá ligado? Então, se você desenvolver bem o background dos personagens, dos jogadores, eu acho que vai te fazer um mestre excelente. E eu costumo deixar os jogadores desenvolver o background também, porque eu uso isso na história, né? Até na última campanha nossa aí, que a gente ficou parado da de D&D, o Bruno, o personagem dele, aconteceu uma situação com ele, que tinha uma menininha e tudo coisa, e uma das partidas, quando um Mind Flyer conseguiu entrar na mente dele, eu consegui fazer ele ver ela no campo de batalha, eu usei aquilo que ele colocou de background da história dele, o que ele procurava resposta e tudo, eu coloquei nas visões dele para ele poder interagir com o próprio background dele, entendeu? Foi mesmo. Porque essa parada é legal, você fazer com que o personagem do player interaja com o próprio background dele, entendeu? É, isso que eu ia falar, que você faz isso mesmo, porque já teve outras vezes que a gente já jogou e você costuma usar isso na aventura. Isso fica legal porque o jogador tem a sensação de que o esforço que ele botou na história do personagem dele foi recompensado de alguma forma, né? Não foi em vão, né, pô? Sim, sim. Exato. E, querendo ou não, a galera, ela cria um vínculo com o personagem que ela cria. Cria. Sim. Tá ligado? Ela gosta do que ela fez. Tem horas que a gente cria um personagem que a gente fica tão apaixonado por ele que a gente quer ver ele chegar no nível 20 de tudo, tá ligado? Sim, sim. A gente quer ver a história dele sendo concluída. É porque também o RPG nada hoje pode se interpretar com o quê? Ele é uma série sua e dos seus amigos que estão jogando, né? É uma série, exatamente. A gente sempre termina uma mesa e pensa assim, pô, isso aqui daria uma série legal, mano. Sim. Daria uma HQ, alguma coisa do tipo. Eu quero ver a segunda temporada. Quero ver a segunda temporada dessa série aqui, quero ver. Igual a última campanha que a gente jogou de Cyberpunk aí. Aliás, essa campanha de Cyberpunk foi muito boa. Desenvolveu muito o background dos personagens, principalmente o meu, que, porra, o meu foi muito bem explorado. E teve um plot twist de eu entrando do nada na campanha. Cara, completamente do nada, o Zodrak aparece falando com voz robótica, mano. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo aqui, mano? Só pra contextualizar, o pessoal aqui do nosso grupo tava jogando RPG e na época eu não tava conseguindo jogar. Era Cyberpunk. Aí eu perguntei Era Cyberpunk. Aí eu perguntei pro francês, vocês ainda estão jogando? Ele, falta a última aventura. Eu falei, cara, me encaixa na última aventura aí do nada, tal, só pra eu participar. Aí o francês e eu, a gente combinou no dia que ele fosse jogar, ia ter a situação que os personagens iam encontrar o meu personagem ali e despertar, e de repente eu entrei na call já falando com voz de robôs, cara, que porra é essa?
Ficou uma parada muito maneira. Não falei nada pra ninguém, Ninguém sabia. ninguém sabia. E ficou um negócio maneiro. Aí você entra lá. E essa parte assim de criação de mundo, mais uma dica de criação de mundo aí pra quem quer mestrar. Criem personagens NPCs marcantes, Pode crer. porque isso ajuda muito no desenvolvimento dos jogadores, porque às vezes eles podem se espelhar ou se inspirar nessas criações também. Crie os personagens marcantes, adicionem background neles, igual o Bruno falou, para isso ajudar os próprios jogadores. Igual todos os personagens que eu já criei, todos têm um background, todos têm uma história muito marcante, igual o Barrabás tem uma história foda, o Lepre tem uma história foda, o Finan tem uma história foda, a Lisandra tem uma história foda. Eu sempre... A Lisandra é a do diamantinho lá, que faz a... Aquela arqueira lá. A Lisandra é uma arqueira. Quem que é aquela que faz... É a feiticeira Carolis. Caralho. Aí Que droga. eu acho bacana essa parada de você dar peso pra alguns NPCs também, porque você pode usar eles independente das histórias que forem. Pô, eu faço muito isso. Toda história minha de D&D sempre vai ter 1, 2 personagens marcantes meu de antigamente pra poder ajudar a galera, tudo, porque eu acho que deixa mais rico também a história. Sempre tem o Barrabás? O Barrabás tem que ter porque ele é foda. E tem um jeito muito, muito bom, assim, de deixar esses personagens marcantes, que nem é tão difícil, que é simplesmente a sua interpretação. Sim. Coloca uma voz interessante nele, um sotaque diferente, um jeito de falar diferente, tá ligado? Que vai fazer o personagem ficar marcante. Faz um vendedor de armas lá, que fala mais ou menos assim: olá, viajante, o que você quer aqui? Se você ficar colocando NPC que tem todos a mesma voz, talvez não fique tão interessante quanto aparecer do nada um cara que fala com um sotaque russo dentro do RPG Cyberpunk. Isso deixa o personagem... É Dragonov. O Dragonov era realmente um personagem muito bom. Então, isso aí deixa muito rico. Tem muita gente que quando vai jogar esquece de colocar trejeitos. Cara, eu falo, eu gosto de botar trejeito no personagem. Eu gosto de colocar o personagem quebradão, tipo, quanto mais maluco, pior ele se tem dificuldade, melhor pra interpretar, porque você aprende mais rápido também. Igual tem um personagem que eu coloco sempre pra ajudar os jogadores em algumas histórias minhas, que é o Lepre, que é um gnomo artificer. Nossa, filho da puta pra caralho esse gnomo. Ele é rabugento. O Lepre serviu de inspiração pra eu criar um outro personagem que é da mesma guilda dele, assim. Então, já me questionaram o Lepre uma vez e eu falo, cara, ele nunca fez mal a ninguém, ele sempre ajudou. Ele pode ser pau no cu, ele pode ser rabugento, ele pode xingar a galera e pode cuspir na sua cara, mas ele sempre vai te dar um item bom. Ele sempre... E ele odeia magia. E esse é um dos trejeitos dele, porque tá no background dele, tá na história dele, essa parada. Isso aí, o Lepre é um personagem muito marcante. O Seth do Cyberpunk foi muito marcante pra caraca. O CF é um dos personagens que eu criei ele pra mim jogar numa história de Cyberpunk. Foi a primeira história que eu joguei. E como o Bruno falou, que ele pega muita referência de coisas assim que ele tá na hora, que ele tá vidrado na hora. Eu tinha visto aquele filme Chape, do robozinho. O Chape. E o que aconteceu? Como eu sempre gostei muito dessa parada artística de desenho, com música, parada de grafite, essas paradas assim mais urbanas, eu quis colocar essa pegada nele. Aí eu criei um androide que era malandrão. Era um androide de quebrada. Ele era tipo o perigo do Todo Mundo Deu Crise. Ele conseguia arrumar tudo. Ele era muito doido. Sempre chegava tocando música, falando gíria, essas paradas. Aí quando ele não entendia a parada, ele ficava... Não, pode crer, é isso aí, mas... E isso aqui? Aí ele puxava outro troço do nada, tipo assim, ninguém esperava. E já falava, só que ele também era um personagem sério. Ele tinha o peso dele,
das coisas que ele sabia que já tinha acontecido. Então eu sempre tento criar personagens NPCs marcantes para ajudar a galera. Sem contar que se um personagem for marcante, os próprios jogadores vão se importar com ele, né? De querer ajudar na missão também, né? Exato. Igual o exemplo aí, o CF. O Alan chegou pra mim e falou, cara, eu achei o personagem muito foda. Eu tava até conversando com o Bruno e tudo, pô, achei maneiro pra caramba o personagem. Aí ele, pô, você já jogou com ele? Eu falei, pô, então, ele foi um personagem meu que eu joguei e eu consegui levar ele até o final da campanha, só que eu me sacrifiquei pra poder salvar a galera, pra galera escapar e tudo, por eu ser o único androide no grupo na época. Aí esse criar personagens marcantes ajuda muito, ajuda demais. Então, aqui a gente já quase se encaminhando para o final do cast. Ainda tem mais uma pergunta aqui que eu acho que é o que muitos jogadores se importam mais, que é a parte do combate, né? Queria saber como que vocês fazem para nivelar o nível de combate, não fazer uma coisa muito difícil para os jogadores, mas ter aquela dificuldade que os jogadores olham e falam assim, não, beleza, foi difícil, mas a gente conseguiu, e não uma coisa cansativa. Eu tento, tipo, sempre colocar pelo menos um inimigo para cada player. Para todo mundo ter ali uma opção de combate. Eu prefiro fazer assim do que colocar uma criatura muito grande para todo mundo cair na porrada. Eu pego muito no D&D. No D&D acho que é o RPG que eu mais mestrei até agora. E eu uso o guia que ele tem, né, o livro que tem o manual de monstros, e lá tem 300 páginas, 400 páginas, sei lá, de monstros diferentes que você pode colocar. Pra poder, lá informa, tá ligado? Lá informa qual é o nível de dificuldade dos monstros e tal. Só que, às vezes, tem aquele monstro que é forte demais, mas você sabe que ele se enquadra muito bem na história que você quer ali, que tá acontecendo. Então, eu altero, eu não tenho medo nenhum de alterar alguma coisa que tá no livro básico. Tá ligado? Tipo, pra mim isso daí, os livros, eles servem como base, mas o que você vai fazer na mesa, você pode alterar, você pode mudar as características, cara, é você que tá controlando, mano. Isso aí é bom, isso aí é muito bom. Como eu costumo dizer, o livro é um guia, ele não é seu roteiro, mestre maldito, que gosta de usar essa porra como roteiro. É isso aí. O pessoal tá doido pra matar um dragão, só que tá todo mundo no nível 2 ou 3. Aí pra matar o dragão, todo mundo tinha que estar pelo menos no nível 9. Não vou colocar o monstro ali? Vou colocar, pô. Só que eu vou diminuir. Bota um dragão mais novo, por exemplo? Eu posso falar isso, ou eu simplesmente vou diminuir eu vou cortar pela metade os pontos de vida máximo dele, eu vou dar uma desculpa pra isso, vou falar, ele tá um pouco mais fraco, porque vocês impediram o ritual de ser concluído, então ele veio apenas com metade da força. Vai ter uma justificativa. Você calcula. O importante é você deixar sempre a mesa legal. Coloque realmente criaturas, personagens que o pessoal vai ter gosto de lutar contra. Na última sessão que eu tive, a gente estava jogando D&D e eu queria que no meio do jogo tivesse um combate onde os players, o time dos players, teriam que enfrentar um bando de ladrões. Só que eu não queria que fosse só tipo, um encontro assim na estrada, passa o dinheiro. Não, eu queria que eles realmente tivessem raiva daqueles caras. Eu queria que eles tivessem vontade de derrotar eles, de matar eles. Então eu já fui planejando, desde a cidade onde eles estavam, eu já fiz com que eles se encontrassem com esse bando de bandidos que ofenderam eles, que causaram desencontro, que causaram desconforto neles de alguma forma. Foram chatos, irritantes assim na taberna. Pra quando chegar essa hora lá na frente da aventura de acontecer o combate, eles realmente ficassem muito empolgados de, porra, finalmente, tá na hora de eu enfiar o cacete nesses caras chatos. Então isso, tipo, é muito bom, é muito legal de fazer isso no jogo. Bom, eu concordo com o Bruno também, nessa parte de colocar sempre um inimigo pra cada um, porque você dá dinamismo pra cada jogador batalhar, entendeu? Você, além de você dar o dinamismo para cada um batalhar, você ensina eles como o combate funciona com mais
inimigos. Quando é um único inimigo, eu faço isso também, eu costumo cortar o inimigo pela metade, o poder dele ali, ou então eu dou um downgrade nele para poder não ficar tão chato pra galera enfrentar também. E mais um exemplo que eu dou foi da campanha de D&D que a gente jogou junto, que foi na parte do gênio. Quando o gênio apareceu pra vocês. O Gin. Quando ele apareceu pra vocês lá, ia ser só ele contra vocês. O que eu fiz? Eu fiz ele fazer uma cópia de cada um em campo. Ah, nossa. E cada um implantou uma cópia sua. Pra vocês poderem se enfrentar. Eram cópias idênticas, então cada um sabe suas qualidades e seus defeitos, sabe seus poderes. Então vocês iam se enfrentando até chegar no gênio para poder matar ele. Só que, tipo assim, vocês já estavam no level alto, vocês já tinham habilidades boas, já tinham equipamentos bons. Sempre tem o Luiz fazendo cagada, né? Meu Deus, os personagens do Luiz são maravilhosos. Ele faz de tudo pra gente querer matar o personagem dele, cara. Tem gente Não tem que jeito joga dele, mano, não tem jeito. Player com player, mestre contra player, Luiz contra todos. O Luiz tá contra o... Pois é. É o Luiz contra todos, não tem jeito, cara. É isso aí. Ele tá contra o mestre, ele tá contra os amigos, ele tá contra todo mundo. Eu fico perguntando, seu personagem quer o quê, cara, exatamente? Pô, mano, você não leu o que eu mandei pra você, não? Mas você tá atacando todo mundo, do nada. O cara tá contra o mestre, os amigos, inimigos, o cara tá contra todo mundo no jogo, não entendo ele, velho. Às vezes não é tanta zoeira não, porque teve pessoas aí que estavam querendo matar o Luiz. Pô, pelo amor de Deus, eu quis matar o Luiz na última sessão do Cyberpunk, eu perdi a linha, cara, porra. O Luiz tava muito louco. Luiz, a gente te ama, tá? Essa daqui é só zoeira. Eu passei muito pano pra ele naquela sessão, cara, você viu? Pô, pano, você comprou uma fábrica de tecido pra ele, mano. Pô, aí chegou um momento que o cara falou, esse cara, é o seguinte, você tá responsável por ele, próxima cagada é você responder. Aí eu, o quê? Não, chega. Empurrei ele na parede com força. Ô, desgraçado, agora é o meu que tá na reta, porra. Para de reta. Age igual gente, porra. Ele é um típico, já vou dar mais uma dica aqui. O Luiz, ele é um típico jogador que ele quer fazer as coisas dele acontecer. E normalmente jogadores assim eles se sentem muito reprimidos pelo mestre, porque às vezes o mestre não quer deixar o cara ser assim, simplesmente. Mas ele colocou uma personalidade no personagem dele, ele tá indo no esquema dele ali. O que acontece é a dica que eu dou sempre, consequência, cara, deixa o cara aí, Os próprios players vão se encarregar de cuidar dele, igual o Bruno fez, entendeu? O Bruno, que já serviu o exército também, vai lembrar de que quando tem aquele recruta vagabundo que tá fazendo todo mundo pagar por causa dele, o sargento já chega assim, no alojamento vocês resolvem. Aí, mantinha, né? Moleque, eu tinha um medo de tomar manta que você não tem ideia, mano. Eu também. Caralho, se eu tivesse tomado uma manta no quartel, eu acho que eu tinha chorado. Aí que ia piorar as coisas. Eu tomei de engajamento, foi pesado, tá? É doideira. Mas sempre é isso aí, a dica que eu dou. Deixa aí e deixa a consequência lidar com o cara e os próprios jogadores. E uma coisa que eu vou falar aqui. Quando a gente for jogar o RPG de Velho Oeste, que eu estou criando aqui com a ajuda de vocês, óbvio. Que vai ser muito interessante. Vai ser foda, porque eu escrevi uma cena essa semana que vai quebrar todo mundo. Eu tô colocando um peso na história que é uma parada que eu acho que eu nunca fiz antes em nenhum RPG que eu narrei pra vocês o que eu mesmo joguei ou narrei pra outra pessoa, que eu tô criando mesmo peso, porque como ela vai ser uma história de aventura, ação e terror, eu quero causar o maior impacto possível em vocês, pra vocês um dia estar numa mesa com alguém e falar, caralho,
aquela história que o francês narrou, puta que pariu. A gente tava em tal, caralho, ó, aconteceu isso, o que você faria? Cara, sério, tipo, Você quer que atravesse a história. eu quero que atravesse a história. Eu escrevi uma parte do... Cara, até na hora que eu terminei de escrever, eu falei, caralho, mano, essa porra aqui vai ser doideira. Isso aqui tem potencial. Porque eu falei que o enredo, a história, dando mais um exemplo que eu tô criando, é uma história que ela vai ser construída com vocês. Ela não é um RPG que vai ser uma história construída por mim, para vocês jogarem, vai ser construída em conjunto ao decorrer do RPG inteiro, que vai ter acontecimentos que, tipo assim, ou vocês vão querer não jogar, ou vocês vão ficar muito puto comigo, ou vocês vão querer terminar a todo custo, tá ligado? Mas eu acho que esse vai ser o caso de ao todo custo, porque eu tô fazendo uma parada nova e impactante. Sim que é bom. Tô empolgado. Vamos gravar isso aí, porque todo mundo vai querer ouvir, tenho certeza. Vai dar um trabalho, mas... Ô, Zodrak, você, no caso, você então tá com vontade de começar a mestrar? Até que eu tô com essa vontade já tem mais de ano, né? Só que eu nunca criei vergonha na cara pra pra começar a mestrar. Mas um dia isso ainda vai acontecer. Não sei quanto, nem qual cenário, mas ainda vai rolar. Eu vou te falar uma parada, assim, que aconteceu esses dias e que acontece de vez em quando comigo quando eu vou mestrar. Principalmente quando é uma aventura one shot. Quando a pessoa fala que, cara, tem que ser one shot mesmo, tem que acabar no dia. A última mesa que eu mestrei, que foi agora, recente, acho que foi até semana passada, eu fiz uma one shot de D&D, onde eu montei ali a história que ia acontecer, o que eu queria que acontecesse e tudo mais. Só que tinha que ser tudo feito no dia ali. Então tinha pouco tempo. Cara, essa história inteira que eu criei, ela foi praticamente esquecida, foi jogada fora. Porque a galera tava se divertindo tanto, fazendo as coisas que elas queriam dentro da cidade mesmo, que eu simplesmente improvisei o que estava acontecendo. No final saiu todo mundo falando que, porra, foi legal, que foi maneiro. Porque eles fizeram um monte de coisa que eles acharam legal. Tá ligado? Tipo, às vezes a gente sacrifica pontos da nossa própria história em prol de fazer uma mesa que seja muito maneira. E foi muito legal, foi muito divertido, foi muito engraçado. Improviso é uma coisa que é muito, muito interessante pro mestre explorar. Sim, aprende bastante. Um exemplo foi de Cyberpunk. Eu ia narrar uma one shot e virou uma campanha grande pra caramba. Grandaço. Foi o quê? Foi 4 sessões? Foi 5 sessões. 5 sessões de Cyberpunk. Era pra ser um one shot até eles roubarem lá a nave lá e acabou, só que a parada tomou uma proporção tão grande e eu fui criando um monte de coisa em cima, um monte de coisa. Aí eu botei a parte dos pacifistas, a parte dos numbers. Eu fui agregando coisa na história que ela só foi desenrolando, até que os caras falaram, não, velho, a gente quer terminar essa porra, quer saber o que vai acontecer e desenrolou. Aí agora, tipo, já terminou com um gancho pra uma próxima temporada, se um dia a gente quiser jogar Cyberpunk de novo, tá ali, Sim. Gancho pronto pra gente continuar. Uma coisa que eu lembro de ter jogado uma vez, que eu acho que o francês estava no dia também, eu não lembro. Não, acho que ele não estava na mesa, mas ele estava no evento que a gente estava jogando. Que o mestre, por ser uma aventura one shot que não teria como ter uma continuação, ele já foi com as fichas prontas de personagens, só distribuiu, porque assim ia tomar muito menos tempo pra... Você não ia perder muito tempo fazendo ficha de personagem e tal, tá ali, ó. Então, quando eu for narrar pelo menos a primeira vez, eu pensei em fazer alguma coisa assim também, de já ter fichas prontas pro pessoal já saber o que vai fazer. Porque às vezes pode ter alguém que não sabe montar ficha, a primeira vez que tá jogando, então já tem a ficha. O que vocês acham disso? E demora muito. Demora. Demora muito. Mesmo a ficha mais rápida, ela acaba consumindo ali muito tempo. Pra evento ou pra quem quer começar a narrar, eu aconselho isso também. Tipo assim, você não precisa, vamos supor, tem 4 jogadores. Cria 8 fichas, dá 2 opções de personagem pra cada um. É isso. Aí o cara escolhe o que se identifica ali no meio da parada, cata uma ficha
E pra jogar, se chegar mais um amigo que queira jogar, tem mais 4 fichas ali de lado, o cara escolhe uma entre as 4 e vai jogando, entendeu? E uma dica, sempre quando for fazer aí, assim, pergunta pros players, você quer jogar de quê? Ah, se é o guerreiro, se é o bárbaro, se é o mago, se é o... coisa, porque você sempre tem opções. Ó, eu tenho uma opção aqui, eu tenho um mago, eu tenho um guerreiro, eu tenho um clérigo, eu tenho um ladino, eu tenho um arqueiro, um ranger. Todo mundo tem uma preferência, né? Aí é sempre bom. Você tem preferência pelo quê, Fred? Só de curiosidade aqui. Eu? É. Cara, eu vou te dizer, eu sempre joguei, não teve como. Era sempre ladino. Sempre Ladrão. Faz tudo sentido. Ladrãozinho demais. Porque lá atrás no cast ele falou... Ó, me desculpe por vocês aí que seguem as regras, mas eu não. Nossa, ele é meliante. Cara, é bichão. Ele é da rua. Eu sempre joguei de ladino. Ele é Só sujo. que eu já criei os outros personagens icônicos, como o Lepre, que era um artífice, que ele virou um personagem que eu mantive até hoje, porque por causa do peso da história dele. A Lisandra, que era uma batedora, uma ranger batedora, que eu também trago ela. Já joguei de mago, eu tinha um mago putanheiro bêbado também, que até hoje não coloquei ele numa campanha, porque ele é complicado, porque ele era velho, tá ligado? Ele era um velho. Só que eu já joguei de guerreiro, já joguei de bárbaro, tudo, só que o personagem que eu mais joguei, que eu me identifico pra fazer as coisas que eu gosto de fazer, é ladino, não tem como. É o Fina. O Fina foi um dos personagens que eu mais joguei. E você, Bruno? Que tipo de personagem você mais gosta? Eu adoro, cara, criar personagem clérigo, velho. Só que não só clérigo que interage assim com a religião e tal, mas clérigos de batalha, Sim. Clérigos da guerra, Bom. geralmente são militares. Tanto que o meu personagem mais icônico, eu acho até agora que eu já criei, foi o Gaio. O Gaio, a mão de Deus, que é o possuidor atualmente da manopla da animação, que era um médico e que era um clérigo de batalha. Que eu gosto muito desse arquétipo, dessa classe, porque além dela ser muito tancuda, ela ainda bate pra caramba, usa magia e cura pra caralho. Então, tipo, ela é muito... Ela é boa pra todos os tipos de situação. Né? É versátil, ela é muito boa pra todos os tipos de situação. E eu gosto de criar um personagem assim que tenha bastante complexidade, tá ligado? Tipo, o Gaio tinha uma complexidade enorme. Ele seguia regras, ele era rico com isso, ele era um militar, ele era crescido em berço nobre e tal. Ele teve toda essa parada jogada pra fora, assim. Jogada na cara dele, a realidade é outra. Concorda? Como eu costumo dizer, o cara gosta de jogar com guerreiro e gosta de jogar com personagem mágico, ou joga de clérigo ou joga de paladino, entendeu? Porque... É o meu caso. Tem uma outra classe também interessante, cara, que é o terceiro nível de guerreiro, e te dá a opção de você ser cavaleiro arcanista, né? O típico que o pessoal gostava de chamar antigamente cavaleiro rúnico. Cavaleiro Rúnico, tô ligado. Também é bacana. O pessoal gosta também, que é porradeiro e usa magia. É bacana. No meu caso, eu gosto de jogar de paladino, mas não porque eu sou aqueles carinha Deus Vult e eu já vi gente falando, porque quem joga de paladino Aí o pessoal vai querer meter política no meio, que pra mim não funciona. Sabe por que eu gosto de jogar de paladino? Porque eu gosto de bater e de curar, e é isso. É basicamente isso. Só que eu não jogo só de paladino, eu já joguei de Goblin Remendão, o Amun Aken. Esse o Bruno acho que não chegou a conhecer, não. Não chegou. Eu já joguei de... Maneiro. Foi a campanha de Reinos de Ferro que eu mestrei. Sim, muito bom. Maneira pra caramba. Joguei uma vez também, cara. Reinos de Ferro muito interessante, mas é difícil. Só gente errada. E também eu já joguei também de ninja. Quando a gente jogou, foi Tormenta, né, que a gente tava jogando? Que eu tava jogando com o Hanzo. Então, eu apesar de eu gostar bastante de jogar de paladino, de vez em quando eu quero tentar umas outras classes diferentes também. Mas Hanzo é um nome muito manjado de ninja. Caraca. O Hanzo Hazashi do Scorpion do Mortal Kombat. Tem o Hanzo Hattori do Samurai Warriors.
Hanzo é muito nome de ninja mesmo. Ué, mas pode ser Hanzo pode ser um codinome. Ninguém sabe o nome original do cara. Ou era. Peraí, você vai falar o Hanzo, nome dele? Você vai falar o nome dele mesmo? Claro que não. Não, francês. Ou era Hanzo ou era Naruto. Então ele escolheu Hanzo, pô. É, porque, Cara. não vou botar Naruto na porra do ninja, né? Aí você tá querendo... Eu achei que você ia trazer o cara aí agora, francês. O nome do cara. Do jeito que você falou. Não, pior que não. Pior que ele não falou pra ninguém o nome do personagem. É igual o nome do Lepre, ninguém sabe o nome dele original, pô. Porque ele tem um nome mesmo, o pessoal chama ele de Lepre por causa que associam-se ele como Leprechaun, mas ele tem um nome e ninguém sabe. Também mais uma das coisas que é legal você trazer pra história pra compor o background. Engraçado, uma parada que a galera tem muita dificuldade de criar é o nome, velho. Muita gente fica travado no nome. Sim. O nome às vezes acaba ficando por último. Eu também, eu deixo por último. Normalmente eu já... Sim, eu também deixo por último. Eu já tenho um nome em mente. Eu crio a classe e a raça baseada no nome, normalmente. Pra mim sempre vem um nome primeiro e depois com o que esse nome combina. Aí eu vou e faço. Sabe uma coisa que eu faço pra nome? É o seguinte, sempre quando eu escuto algum nome diferente, eu anoto. Seja de um homem, de mulher, eu sempre anoto. Porque como eu tô escrevendo histórias e tal, pra começar a desenhar essa bagaça, que eu também nunca começo. Então sempre tem uma listazinha com vários nomes diferentes. Então quando eu vou criar um personagem, às vezes eu dou uma olhada pra ver se algum nome ali bate com o que eu tô escrevendo. Encaixa. Quer ver um nome de personagem legal que a gente já teve a presença de jogar com? O Manon. Lembra do Manon, Zodrake? Manon, tô tentando lembrar. Quem que é Do esse Manon João, mesmo? aquele Ogrum do João. Não, com ele eu nunca cheguei a jogar com esse personagem, não. Tem a galera que gosta de colocar peso adulto nas campanhas, né? Ah, tem bastante. Eu, particularmente, eu coloco, mas eu não coloco tanto. É sempre um evento ou outro só. Pra também não ficar chato, ficar forçado. Não vai virar um roteiro de hentai. Pra não ficar forte demais. Tudo. Mano, é impressionante. Tem uma colega minha que joga com a gente. Todo personagem feminino que aparece no jogo ela quer pegar, velho. Caralho. Não importa a sessão. Caraca, mas tá no cio, Ah, hein? meu Deus do céu. Eu olho pra ela e falo, meu Deus, filho. Passa um sem passar na sua mão. Caraca. O moleque quer comer todas as minas do jogo. Mas aí também foi uma coisa que eu acho que a gente já conversou em outro cast, essa parte de conteúdo adulto e coisa, cara, você tem que ver com quem você tá jogando. Sim. Tem a gente que é tudo bando de filha da puta, um usou o outro, a gente não bota coisa muito pesada, mas sempre tem uma sacanagemzinha ali que sabe que todo mundo vai levar na brincadeira. Só que é lógico que tem gente que nem nesse nível, uma zoeirinha de leve, vai gostar. Então é bom você também ver antes da sessão com o pessoal, gente, que tipo de brincadeira não vai ter aqui, que tipo de situação vocês querem evitar. Que aí não fica desconfortável também, né? É melhor. Conheça os seus jogadores. Qualquer mestre aí é melhor conhecer melhor os seus jogadores pra saber o que falar e o que não falar, qual o assunto abordar, qual o assunto não abordar. Exatamente. Sim, isso daí é uma dica que até uma vez o canal Fabulari, o cara manja pra caralho. O cara é foda. Ele também, o cara é foda. Ele comentou, gente, faz uma sessão zero, digamos assim. Chama o pessoal, pergunta, gente, vai ter tal situação no jogo, o que vocês não gostam? O que vocês acham desconfortável? Por exemplo, eu tenho medo de aranha. Eu tenho bastante medo de aranha. Eu acho que numa sessão de RPG, se fizer uma coisa muito desconfortável tendo aranhas, tipo assim, aranha subindo e tal, cara, pra mim vai ficar meio incômodo. E tem gente com outras fobias desse tipo também. O Zodrake tem medo de aranha. Não anota isso, filho da puta. Não anota. Anotado aqui, só pra gente. Desgraçado. Anotei aqui também. Miserável. Anotei. Será utilizado em algum momento da minha vida.
A zoeira com os outros personagens, a zoeira com os outros jogadores é muito bom, né, cara? O que a gente faz com o Luiz é muito bom, cara. Dá uma alegria. Na moral, dá uma alegria toda vez que a gente faz algum velhinho exigir que tem que comer o Luiz pra gente poder continuar a missão. Eu fico tão feliz, velho. Sempre o Luiz não consegue ver o que tá acontecendo. A gente só chega pra ele e fala assim, cara, então a gente tem uma notícia pra te dar meio chata. O cara só vai nos dar a informação se você fizer um servicinho especial pra ele. Aí, mano, tipo, ele fica, não vou fazer isso não. Não, e o pior de tudo é que, tipo assim, o Luiz, ele sempre pede pra essas coisas acontecerem. É impressionante a capacidade dele de fazer essas coisas acontecerem. Ele dá brecha. É, velho. Ele dá brecha, velho. Esse é o problema. E eu não poderia deixar de citar aqui uma menção honrosa a um dos personagens mais melhores do universo criado nas minhas campanhas, que é o Sir Valtolan. Nossa. Maravilhoso. Que é inspirado em uma pessoa real que já faleceu. Senhor Silvartolan. Ele já é inspirado em uma pessoa real que já faleceu. Ele era tipo, o cara, ele fazia parte do folclore da nossa cidade, tá ligado? É uma criatura mítica daqui. Da cidade aqui de Valença, no Rio de Janeiro. Ele, infelizmente, ele faleceu. Mas imortalizamos ele nas campanhas de RPG. E com um dos... Cara, não tem como. Acho que o orgulho, tipo assim, eu me orgulho de um nome já criado pra qualquer coisa, que é o da taverna Nina Pony. Isso aí persegue a gente muito tempo também, Nina Pony. Sério, cara, toda campanha tem que ter o Nina Pony. Eu falo, cara, se você é um jogador de RPG e você queira usar o nome da taberna Nina Pony, eu deixo, espalhe o nome Nina Pony por aí. Que vire a marca registrada. Sério, tava conversando com os amigos, recebemos um convite para poder ter uma barraca na festa da cidade, que acontece todo ano aqui, da padroeira da cidade, que é a Festa da Glória, ano que vem, com uma barraca de bebida, e eu vou colocar o nome de Nina Pony, Taverna Nina Pony, em homenagem a essa porra. Sim, por favor. Eu vou ter que sair daqui de Volta Redonda, Marinha, e ir pra esse... Vai. Preciso testemunhar, velho. Preciso chegar lá e ver isso. Vai ser foda. Vai ser foda. Então nós vamos encaminhando aqui para o final do cast, né? Algum disclaimer de vocês aí? Alguma pergunta? Algum choros, lamúrias, lamentações? Tô muito triste que acabou. Poxa. Bom, o que eu tenho pra dizer é... Você que tá ouvindo a gente aí no YouTube, sim, a gente tem YouTube, pra quem não sabe. Deixa aí um comentário, deixa um curtir, se inscreve no canal. Você que tá ouvindo a gente pelo Spotify ou os outros agregadores, espalha aí o podcast pra gente, porque a gente quer sempre... Ajuda bastante. E a gente tá com a nossa meta aí de conquistar o mundo. Então, é sempre bem-vinda a qualquer compartilhamento. E nós vamos deixar aqui um espacinho para o nosso amigo Bruno fazer qualquer jabá que ele queira fazer aí, ou se pronunciar no final desse podcast. E já falando que está convidado aí para próximos podcasts de RPG ou outros assuntos aí. Cara, eu estou honrado com esse convite. Com certeza, se eu puder, eu vou estar aqui presente. Por enquanto, eu não tenho convocação para conhecer nenhum trabalho meu, por enquanto, porque em breve eu vou começar a divulgar aí que vai sair um projetinho meu especial junto com a minha esposa aqui em casa, que vai ser muito interessante, acho que o pessoal vai gostar. Olha só. Por enquanto, só me segue lá no Instagram, @BrunoLealOliveira. Me segue lá no Instagram. Beleza, então. De vez em quando tem uns nudezinhos. Aí é Instagram ou OnlyFans? Não entendi. É o trabalho ou o pessoal? Isso que eu ia perguntar. Não, se você quiser divulgar o OnlyFans aí também, você pode falar que a gente... Infelizmente não é o OnlyFans. É só uns cortesia pros recém-chegados. Entendemos. Obrigado. Então, nós
repetimos aqui, estamos aí nas redes sociais como @visceralcast. Quem quer seguir a gente aí é só procurar aí Twitter, Instagram e YouTube, @visceralcast, como o Ozodrak já havia falado. Estamos em todos os agregadores de podcast, além do Spotify. Só não estamos no Deezer porque tem que ser rico, ter milhões para poder estar lá dentro. E nós vamos ficando por aqui. Mais um cast vai finalizando. Valeu, falou! Falou. É nóis!